Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer o review da Bíblia da Família, uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, versão Almeida Revista e Atualizada. Uma Bíblia que ficou por uns 2 a 3 anos mais ou menos sem ser impressa e voltou agora em 2023. Aqui a gente tem até o selinho de comemoração da SBB de 75 anos. E vamos lá. Essa é a minha versão. Ela é em capa dura, não tem douração, não tem pintura no corte das páginas, página branquinha, normal. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Aqui a gente tem a folha de guarda, tá? Essa Bíblia pertence à família D, presenteada por, em, caso você queira presentear, né? Você ganha de alguém. Aqui você tem espaço para colocar foto da família. Aqui a gente tem um versículo, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. Aí tem aqui, minha família, marido, mulher, os filhos. A gente tem espaço para a árvore genealógica do marido, da mulher, os nascimentos, os casamentos e os falecimentos. Então toda essa parte aqui, num papel cartão, um papel mais grosso, tá? E aqui a gente tem a folha de rosto da Bíblia, a Bíblia da Família, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo. Aqui a gente tem a ficha catalográfica, a apresentação dela. Eu vou dar uma lida em 2 parágrafos aqui para vocês terem uma ideia do porquê de Bíblia da Família, tá? É por sua palavra. Deixa eu colocar um para ficar mais fácil. É por sua palavra que Deus revela à humanidade. Há séculos, milhões de pessoas têm sido desafiadas, abençoadas e beneficiadas pelas escrituras sagradas. Suas palavras inspiradas conduzem o ser humano para mais perto de Deus, tocam vidas, aprimoram o caráter e são um bálsamo para o coração aflito, entre muitas outras atribuições. A família, por sua vez, é a menina dos olhos do Senhor. Ele dispensa especial carinho e atenção a essa instituição, idealizada para proporcionar ao homem e à mulher amor incondicional, suprir as necessidades físicas e emocionais de cada um de seus membros, suavizar a solidão e fornecer refúgio seguro e certo contra as pressões e as turbulências do mundo. Para Deus, a família é um treinamento para a vida. Então, essa Bíblia, ela tem, é um auxílio para quem quer ter uma família voltada para Deus, vamos falar assim, tá? A gente tem uma página em referência à família Kemp, tá? Que foi o Jaime Kemp e a esposa dele que escreveram os quadros de estudo dessa Bíblia. A gente tem um prefácio ao texto bíblico, né? Aqui a gente tem um índice geral do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A gente tem aqui no finalzinho auxílios para o leitor. Aqui a gente tem o índice dos quadros. São muitos quadros, muitos quadros. A gente tem aqui separados, tá? Estudos para adolescentes, adultos, casados, casais. Aí tem tudo isso daqui. Cristãos, aqui embaixo. A gente tem aqui para esposas, estudo em família, família, falando sobre a família no modo geral, né? Muita coisa, muita mesmo. A Bíblia inteira, praticamente em cada página dela você vai ter um quadro. Aí você tem aqui para os filhos, para os homens, para incrédulos, para jovens. Ó, para mães, para maridos, para melhor idade, mulheres descasadas, para mulheres, namorados e por aí vai, tá? São muitos quadros de estudo. Aqui a gente começa no Antigo Testamento. A gente tem uma introdução bem sucinta aqui, tá? Bem resumida.
a gente tem um esquema de conteúdo logo aqui abaixo, tá? E começa no texto bíblico aqui. O texto bíblico, deixa eu dar uma olhada, ele está em 2 colunas. Só na primeira página aqui que ele não está dividido, ele está em uma coluna só porque são poucas linhas, tá? Mas no princípio, ou melhor, a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Tá? A linguagem bíblica, Almeida Revista Atualizada, uma linguagem muito parecida com a ARC, que é a Revista e Corrigida. Muitas igrejas usam também essa linguagem, então, normalmente para o cristão, ele não vai achar dificuldade com essa linguagem. Não é uma linguagem contemporânea, tá? Ela só tem realmente correções com relação ao Almeida Revista Corrigida. Vamos lá? Eu separei aqui no Salmo, deixa eu ver aqui, 37, eu vou ler um trechinho do Salmo 37, tá? Aqui, esse estudinho aqui, esse quadro com relação a solteiros, ele se baseia no verso do Salmo 37, 4. Eu vou ler um trechinho, vou passar um pouquinho aqui para mim chegar nesse quadro de estudo. Então vamos lá. Temporária a felicidade dos perversos. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Eu vou dar uma lida nesse quadro de estudo com relação ao verso 4 do Salmo 37. Para solteiros, tá aqui no cantinho. Então, você se sente só? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Certas áreas da nossa vida são difíceis de entregar nas mãos do Senhor e esperar. Um exemplo é a busca por um companheiro, esposo ou esposa. Quando estamos sozinhos, muitas vezes ficamos desesperados e até questionamos a Deus. Questionamos se Deus realmente cuida de nós. Ainda é mais difícil quando nos apaixonamos, mas não somos correspondidos, ou quando alguém de quem realmente gostamos rompe o relacionamento conosco. Mas Deus cuida de nós, sim. Ele conhece nossas necessidades, entende os nossos sentimentos e sabe qual é a melhor hora para responder às nossas orações. Nossa felicidade não deve depender apenas do que temos ou não temos no momento, mas deve estar firmada naquilo que teremos, com certeza, na eternidade. Deus nunca deixou de cumprir uma sequer de suas promessas, e Ele prometeu em sua palavra: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para que isso aconteça, Ele pede: confia no Senhor e faze o bem. Não tenha medo da vontade de Deus, porque ela é agradável e o melhor, é perfeita. Isso está em Romanos 12:2. Que tal orar? Querido Pai, como é difícil entregar os meus desejos em Tuas mãos.
Perdoa-me por duvidar que tu sabes quem é a pessoa certa para a minha vida. Sei que a tua palavra é verdadeira e por isso quero entregar nas tuas mãos os meus relacionamentos. Ajuda-me a confiar sempre em ti. Em nome do fiel Salvador Jesus. Amém. Eu separei mais uma palavra, mais um trechinho, mais um quadro que eu achei interessante, que é esse conforto para a mulher abandonada. Isaías 54, tá? A gente teria que ler todo o contexto de Isaías 54, mas eu vou direto pro que trata aqui o estudo. Então, ó, para mulheres descasadas, né, que é o único que tem, só tem um quadro para mulheres descasadas. Eu achei interessante dar uma lida nisso daqui, ó. Conforto para a mulher abandonada. O texto de Isaías 54 é sobre Deus e o povo de Israel, mas o profeta compara Israel com uma mulher que foi abandonada pelo marido infiel. Os conselhos que o Senhor dá para os israelitas servem para a mulher que sofreu essa experiência. Os sentimentos que o povo enfrentou são os mesmos que uma mulher sente ao ser abandonada. Vergonha. A experiência de sofrer infidelidade conjugal sempre traz a humilhação, mas Deus promete: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esqueceras da vergonha da tua mocidade. Isso está no verso 4 de Isaías 54. Solidão. O sentimento de rejeição pode suscitar o desejo de correr para os braços de outro homem para provar o próprio valor. Mas cuidado, é preciso não tomar decisões precipitadas que possam causar arrependimento no futuro. O versículo 5 afirma que Deus nunca abandonará a mulher que foi rejeitada, porque o teu Criador é o teu marido. Culpa. Nessas situações é comum que a pessoa procure falhas em si mesma. Ninguém é perfeito e com certeza você falhou muitas vezes, mas não se preocupe, porque Cristo morreu pelos seus pecados e pela culpa que você sente. Entretanto, ninguém deve carregar sobre si a responsabilidade pelos pecados dos outros. Se um marido foi infiel, a culpa é dele. No versículo 10, Deus diz: os montes se retirarão e os alteiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Instabilidade. Tudo mudou e você talvez ainda não saiba que rumo tomar em sua vida. Permita que outras pessoas lhe ajudem, família, amigos e irmãos na fé. Não se feche e principalmente confie na ajuda de Deus. No versículo 11 ele diz: eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Preocupação com os filhos. Quando há filhos envolvidos, a situação é ainda mais difícil. Os filhos amam seus pais e precisam dos dois. Por isso, os pais separados terão de conviver, se possível, sendo reciprocamente educados e gentis. Além disso, os filhos geralmente não têm maturidade para compreender a situação e que exigirá muita paciência e compreensão por parte da mãe e também do pai. Procure educá-los no caminho do Senhor e assim será grande a paz de teus filhos. Isso está no verso 13. Medo. Agora, todas as responsabilidades da casa estão sobre você, que precisará tomar todas as decisões necessárias e assumir as consequências delas. O futuro amedronta, por isso confie no Senhor, porque Ele lhe assegura: serás estabelecida em justiça. Está no verso 14. Críticas. Algumas pessoas vão criticá-la, julgá-la e até condená-la pelo que aconteceu. Talvez até aqueles que se diziam seus amigos vão se afastar de você, mas novamente Deus lhe tranquiliza: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo
tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de mim procede, que de mim procede, diz o Senhor, no verso 17. Permaneça fiel a Cristo, e Ele cuidará de você. Deus vê e sabe tudo, e está controlando a situação pela qual você está passando. Ele vai lhe ajudar a encontrar o rumo certo para a sua vida. Ele lhe devolverá a paz. Então, continuando aqui, tá? Eu li dois quadros de estudos, para vocês terem uma ideia do que se trata a Bíblia da Família, mas num conceito geral, tá? É uma Bíblia bem interessante. Para quem realmente quer ter uma família voltada para o Senhor, é muito interessante. Praticamente em toda a página que você virar... Opa, virei uma aqui que não tem estudo. Foi só falar. Mas são muitos quadros de estudo. Ó. Aqui em Isaías, confesse seu pecado a Deus, para os incrédulos. E por aí vai. É uma Bíblia que também tem notas, ó. Tem referências cruzadas, tá? Num tom azul. A Bíblia, ela é em duas cores, tá? No caso, em preto e em um azul meio que escuro. Aqui, ó. Como nesse quadro. A letra é de um tamanho médio. Não é ruim de enxergar. A impressão dela é muito boa. Muito boa. Ela, deixa eu ver um negócio aqui. Ela não tem versículo abaixo de versículo, tá? Você pode ver aqui que aqui tá o 11. 12 está aqui no meio. 13 está aqui, 14 está para cá, então ele está misturado ao texto, mas de qualquer forma, o número do versículo está em negrito, não é tão difícil da gente encontrar, tá? Então, no modo geral, uma Bíblia bem boa mesmo. A minha versão eu peguei de capa dura, mas tem uma outra que ela é numa capa flexível e ela tem douração. Ela é meio branca, tá? Tem uma tonalidade meio amarelada no canto, assim e tal, e tem douração nas páginas. É uma versão mais meio que de luxo. Compensa também, tá? Não é uma Bíblia tão cara. Ela tá numa casa aí entre 70, nessa faixa, tá? Shopee, Mercado Livre, acho que até na Amazon você encontra. Então vale muito a pena. Terminando mais um vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos, que vocês tenham uma ótima noite.